Saudações, fãs de futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz do Hinomaru Podcast e estou aqui hoje em missão solo para a gente poder estar conversando sobre tudo que aconteceu nas últimas 2 semanas do futebol japonês. No último episódio, o episódio número 295, a gente falou da trajetória das equipes que chegaram até as finais da Copa do Imperador e também da Luvan Cup 2022 e claro, porque tinha uma pequena pausa ali entre J-League. E depois daquele último programa, muita coisa aconteceu. Já temos definição na J2, campeonato encerrado. Temos um campeonato muito bem organizado e quase já com as suas equipes devidamente promovidas também na J3. E também, claro, que nós tivemos essas 2 grandes finais de Luvan Cup e Copa do Imperador. E claro, ainda também tivemos os joguinhos atrasados da J1 que finalmente foram colocados em dia e agora todas as equipes estão com as rodadas em ordem. Muita coisa e este programa é um programa introdutório. Por quê? Durante todo o ano, para quem acompanha bastante aí o Hinomaru, agradeço a todos vocês, nossos fiéis ouvintes de tantos anos, que o Elias falou muito do Kofu o ano todo, ficou muito torcida pela essa possível vitória, improvável vitória de uma equipe da segunda divisão em cima de uma equipe tão em ascensão como é o Sanfrecce Hiroshima de 2022. Então essa grande final ficou com esse tempero a mais a gente ter um azarão, que é uma equipe aí da segunda divisão chegando até essa grande final. E é claro que a gente vai voltar nesse assunto para falar junto com o Elias. Então hoje eu vou dar pequenos pitacos sobre como foi o jogo, mas com certeza voltem aqui no próximo Hinomaru que a gente vai falar sobre J-League, até porque na semana que vem já tem um novo podcast sobre a J-League, porque a J-League já vai ter a sua penúltima rodada neste final de semana, então com certeza voltaremos a falar de Kofu, tá? E o Elias vem aqui dar os seus pitacos na semana que vem. Mas hoje então vamos colocar tudo em ordem para não deixar nada muito atrasado. Então vamos começar por ela então, Vamos começar esmiuçar rapidamente o que aconteceu nessa grande final de Luvan Cup entre Ventforet Kofu e Sanfrecce Hiroshima. A final aconteceu no dia 16/10, o jogo às 2 horas da manhã, deu para todo mundo assistir, muito legal, muito bacana. E a equipe do Kofu começou, claro, muito cautelosa. 2 equipes, na verdade, começaram muito cautelosas, sem se expor demais. O Hiroshima, obviamente, muito melhor, muito mais bem posto em campo. No entanto, foi a equipe do Kofu que abriu o placar aos 26 minutos com o Mitsuhira, atacante veterano que recebeu a bola ali pela esquerda ali dentro da área, finalizou muito bem e acabou abrindo o placar aos 26. Depois desse primeiro gol da equipe do Kofu, o jogo mudou, a equipe começou a se apresentar mais o ataque, o Hiroshima continuou atacando, tem um trio ofensivo muito bom, mas a equipe sempre se preocupando também com a defesa, e aí ficou nesse jogo meio... claro, não vou mentir pra vocês, não foi uma final assim tecnicamente incrível, não tem porque eu vim aqui com nenhuma informação falsa pra vocês. Vocês sabem que nesse final de temporada, principalmente, as equipes estão cansadas, então mesmo que seja uma final, ainda você tem aquele déficit de qualidade, então muitos erros de passes, muitas tentativas de cruzamentos errados, então a gente teve sim essa deficiência tática, muito porque era uma equipe de J2 jogando com uma equipe de primeira divisão, então o jogo já dá uma feiada um pouco, mas também porque por ser um jogo de final de campeonato, tá todo mundo muito cansado, e o Kofu também vem de uma temporada horrível na segunda divisão, flertando em alguns momentos ali com a parte de baixo da tabela, então o Kofu não jogou o melhor do seu futebol, mas fez tudo o que podia para chegar nessa grande final, e tudo isso a gente acabou esmiuçando mais no programa anterior. Então volte ali um número antes desse podcast para vocês verem como foi o caminho do Kofu até essa grande final. E é claro que o Hiroshima iria tentar utilizar o melhor possível a sua velocidade, a sua força de ataque, que era, claro, o caminho mais viável para o gol. Isso que foi feito durante todo o segundo tempo. O Kofu começou bem, teve ainda pelo menos mais 2 chances no segundo tempo, mas basicamente foi a equipe do Sanfrecce Hiroshima que teve ali as melhores chances, finalizou mais, teve mais posse de bola, foi uma equipe muito mais perigosa, mas o Kofu defendeu como nunca, e isso é uma das melhores qualidades dessa equipe, sem dúvida nenhuma. Até que o Kawamura conseguiu ali uma boa chance de finalização na entrada da grande área, aos 84 minutos, já quase o finalzinho do jogo, e conseguiu o empate. O jogo foi para a prorrogação,
né? E nessa prorrogação teve ainda um pênalti, né, para a equipe de Santos Hiroshima, que acabou não conseguindo converter, né? O goleiro do Kofu conseguiu fazer uma grande defesa ali no pênalti no finalzinho da prorrogação. Tô até dando uma olhadinha aqui, que como o jogo já passou, já faz uns dias, alguns nomes a gente acaba esquecendo, né, durante o pênalti, mas foi deixa eu ver se eu me lembro aqui, quem que foi que fez a cobrança. Tá, o Makoto Mitsuta, né, que foi o cobrador do pênalti, né, e aí ele acabou escolhendo ali para bater no cantinho, não foi forte o suficiente, o goleiro ali, o Kawata, de 35 anos, também goleiro veterano da equipe do Kofu, conseguiu fazer a defesa do pênalti. E aí foi para as penalizações, né, os pênaltis finais, ali um jogo incrível, tinha muita gente assistindo no Estádio Nacional de Yokohama, se não me engano, eram 37 mil pagantes, pelo menos. Então foi assim uma grande final. E aí nos pênaltis, né, claro, né, a gente brinca que é loteria, mas na verdade é muita qualidade. As 4 primeiras batidas foram muito bem colocadas de ambas as equipes. Me surpreendeu a qualidade desse Kofu nas batidas dos pênaltis ali. No entanto, na quarta batida da equipe do Hiroshima, né, o Kawamura, aquele que tinha feito o gol de empate no finalzinho do segundo tempo, errou, né, escolheu ali o canto, o goleiro acabou defendendo. O goleiro aparecendo mais uma vez ali, o Kawata, e depois dessa defesa meio que deu uma desmoronada, né, na equipe do Santos Hiroshima, né, depois disso a equipe do Kofu fez todos os seus gols, né, e ainda o Mitsuta fez o último pênalti dele também, mas aí a vantagem já era, né, da equipe do Vantforet Kofu, que conseguiu essa vitória incrível, tá, foi uma das coisas mais legais dos últimos tempos aí que eu pude presenciar sobre futebol japonês, assim, um negócio muito legal que você vê uma equipe claramente mais frágil, claramente inferior, mas dentro de campo, cara, muita coisa pode acontecer, muita coisa aconteceu, e isso foi muito legal da gente tá podendo assistir, então foi muito, muito bacana. Lembrando que o Kofu então vai disputar, né, a ACL na temporada de 2023, já está confirmado, isso é muito legal, e é a segunda equipe da J2 que vai disputar na história toda da competição a ACL, mesmo jogando a segunda divisão do campeonato japonês. A primeira foi a equipe do Verde Tóquio, né, lá de 2006, né, que a equipe acabou vencendo a série acabou vencendo a Copa do Imperador daquela temporada, mas a equipe acabou não conseguindo escapar do rebaixamento, foi rebaixada, na verdade, vamos se organizar aqui, né, foi em 2005 que a equipe do Verde conseguiu essa presa e ganhar a Copa do Imperador e disputou então em 2006, né, aquela temporada, a ACL mesmo jogando na segunda divisão, então foi muito legal de poder ver isso mais uma vez, até porque, né, essa temporada do Verde aí de 2006 eu vi depois, mas claro, muito por highlights, por vídeo do YouTube, né, na época, infelizmente era muito inviável assistir a J-League aqui do Brasil. Aproveito também para deixar um forte abraço e um obrigado para a galera do site Última Divisão, ultimadivisão.com.br. Eu conheci o site deles, uma galera muito bacana que trabalha muito ali com futebol alternativo, Série C, Série D do Brasileirão, né? O futebol um pouco mais underground, né? E também com futebol mundial, com algumas matérias ali mais esporádicas. Eles abriram para mim a oportunidade de poder mandar um texto para eles sobre essa grande final aí da Copa do Imperador, e assim foi feito, eles publicaram, olha, fico muito feliz, um portal incrível, ultimadivisão.com.br, indico para vocês não só ir lá ler o texto, né, que eu fiz, vou até deixar aí na descrição desse podcast, mas também para vocês darem uma olhadinha em tudo o que a galera do Última Divisão publica. Eles também têm um podcast, tem um canal do YouTube, então assim, uma galera fera demais, muito bacana, vai lá, ajude, né, que eles também têm um esquema de financiamento coletivo ali e tal, para manter o site no ar. Tem vários conteúdos muito legais ali envolvendo futebol em geral, então recomendo demais que vocês acompanhem o trabalho do Última Divisão, e quem sabe eu consigo uma nova oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre futebol japonês ali no geral. Beleza? Então voltaremos a falar então sobre essa Copa do Imperador com o nosso querido amigo Elias Fallers. No entanto, também tivemos, né, a segunda final, né, a final da Luvan Cup 2022, o jogo entre Cereço Osaka, né, e Sanfrecce Hiroshima, e o jogo aconteceu no dia 22, né, então, ou seja, um final de semana depois
dessa final, né, que o Hiroshima acabou perdendo, e todo mundo imaginava, né, até escrito muito bem no blog do Thiago Bom Tempo, que o Hiroshima tivesse um pouco abalado, né, por essa final perdida, e as coisas não acontecessem bem, né, e a equipe conseguisse mais um vice, né, uma coisa muito legal, que é coisas da J-League, né, até essa final da Luvan Cup, já tinham sido 8 finais, né, que o Hiroshima tinha jogado dentro das Copas da Liga, e todos, né, essas finais eles perderam, né? Então era 8 vices seguidas, né? Então poderia ter sido um 9º vice agora também na Luvan Cup, mas as coisas aconteceram diferente, né? O jogo começou muito pegado, deu para assistir também, o jogo aconteceu no horário da 1h da manhã, horário aqui de Brasília, então deu para curtir bastante esse jogo. O jogo passou também nos canais oficiais da J-League, então foi muito bacana a gente poder estar acompanhando essa final do Luvan Cup, né? Uma coisa que eu achei bem interessante é que o Cereço Osaka, que tem uma mentalidade até muito ofensiva, né? Até porque uma equipe não tem uma qualidade técnica tão grande comparada aí com o Marinos, né, com o Frontale, mas é uma equipe que se expõe muito no ataque, busca muita ofensividade, não é um time retranqueiro, mas nesse jogo foi mudada a tática da equipe, a equipe jogou um pouquinho mais atrás, se fechou um pouco mais, esperou o Hiroshima vir, e isso foi muito assertivo, né, porque conseguiu parar praticamente ali os melhores ataques do primeiro tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais morno, tecnicamente até acho que foi um pouco melhor do que a final da Copa do Imperador, e o Cereço jogou até uma tática muito interessante. Então todo o primeiro tempo, por mais que o Hiroshima tivesse mais posse de bola, mais uma vez chutou mais a gol, teve mais finalizações corretas, o Cereço meio que jogava ali um pouco no contra-ataque, esperava ali a equipe dar uma cansada para conseguir começar ali os seus avanços, né? E foi no comecinho do segundo tempo que as coisas começaram a dar frutos pro Cereço, né? Ali numa jogada na defesa do Hiroshima, né? Teve ali uma troca bem do Sho Sasaki muito errada ali com o goleiro. O Kato, né, o jogador da equipe do Cereço, pegou a bola, conseguiu driblar o goleiro e fazer a finalização. Então, numa falha, né, no Santos Hiroshima, sai o primeiro gol da equipe do Cereço. E esse primeiro gol já mostra um certo nervosismo, né, da equipe do Hiroshima durante o comecinho desse segundo tempo, né? Não que o jogo não tivesse nervoso, mas a partir dali ficaria mais nervoso ainda, né? E aí, claro, depois do gol na frente, a equipe do Cereço soube administrar melhor a partida, por mais que não vinha com tanto ímpeto com o ataque como estava vindo a equipe do Santos Hiroshima, né? E isso foi muito bem, muito ok, até os 79 minutos, quando o zagueiro croata da equipe do Cereço acabou sendo expulso, né? Então tinha sido uma falta ali, né? Aquele braço um pouco levantado, tal, o zagueiro croata, acabou batendo o Ben Khalifa, que é o atacante da equipe do Santos Hiroshima, e tinha dado uma falta amarela para ele. Só que aí o VAR chamou, né? O árbitro pediu para revisão do lance, e no lance do VAR você viu, né, que o Yonit, né, acabou batendo ele com o braço, né, com o punho fechado no rosto do jogador do Hiroshima, e aí o árbitro voltou atrás e aplicou o cartão vermelho direto, né, por ser um lance muito, muito mais pesado. Quando a equipe do Cereço perde, né, um dos seus defensores, o seu sistema tático ali meio que dá uma bagunçada, tem que fazer algumas modificações. Sinceramente, eu acho que as modificações acabam até sendo meio que imediatas, né? Sai ali um jogador, sai o Tameda, entra o Nishio, mas o Nishio automaticamente não é um jogador ali que, digamos que é um defensor, propriamente dito, um cara que joga mais ou menos no meio ali, mas ali a equipe faz uma modificação, fica ali com 3 defensores, né? Mas o sistema tático do Cereço vai por água abaixo nesse momento, né? E aí que as coisas começam a ficar interessante, né? O Hiroshima agora com um jogador a mais, começa a avançar um pouco mais o seu jogo, né? E ali, na parte final do jogo, começa a ter muitos escanteios para o Santos Hiroshima, e são desses 2 escanteios que as coisas começam a ficar muito melhores, né? Para as 3 flechas de Hiroshima, né? O primeiro no escanteio ali, a bola acabou desviando na mão do jogador, pênalti, né? E o Perus Sotiro, né? Que não, o nome é engraçado, né? Acho que é Sotiro o nome, como faz a pronúncia dele. É um jogador do Chipre, né? Que está atualmente na equipe do Santos Hiroshima, chegou no começo desse ano. Ele que já vinha, se não me engano, no futebol, né? Futebol da Bulgária e tal, já tinha ido muito bem por lá, mas na J-League ainda não tinha dado ainda muito ar da graça. Foi lá, bateu o pênalti e conseguiu marcar 1-1. Isso já era 94, 95 minutos ali de jogo de bola rolando, né? E o pênalti deu mais um pouco de tempo de acréscimo, né? Tirando a falta, a revisão de VAR, 2 revisões de VAR no caso, né? Da expulsão do zagueiro croata do Cereço, depois do pênalti também. E depois ainda
com mais algumas paradas, os Cerezo fazendo ali uma certa cera, né, o árbitro foi apenas adicionando isso na súmula, né. Poucos minutos depois, a equipe do Hiroshima teve um novo escanteio que foi cobrado, né, todo mundo ali se organizando para marcar todo mundo, mas ele ficou livre mais uma vez, o Peros, e acabou fazendo a finalização ali, conseguindo pegar a bola no cruzamento e colocando para dentro do gol, ou seja, dentro, né, do tempo extra ali, né, da prorrogação dentro do jogo normal, ainda o Hiroshima conseguiu virar o jogo e vencer aí a Luvan Cup 2022, quebrando a zica, né, de ser uma equipe que não conseguia vencer as finais das Copas, e ainda é um jogo muito interessante, em cima de uma equipe muito boa, que é uma equipe do Cereço Osaka, um jogo que as duas equipes jogaram muito para frente, buscando, né, a vitória. Ninguém em nenhum momento se abdicou muito de conseguir a vitória, apenas o Cereço ali que teve no finalzinho, que na minha opinião buscou um pouquinho mais da cera, né, um pouquinho da malandragem, mas mesmo assim o jogo ainda foi muito legal, e parabéns à equipe do Sanfrecce Hiroshima, que conseguiu vencer aí um título que na minha opinião é muito merecido, até por tudo que o Hiroshima vem fazendo dentro da temporada 2022. Certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre a primeira, segunda e terceira divisão. Tivemos aí alguns jogos muito interessantes, né, da J-League, que tinha vários jogos atrasados ali, né, de várias rodadas diferentes, e aproveitando então esse tempo aí, já que a rodada 33 acontece apenas neste final de semana, dia 29, né, no sábado, um dia antes da eleição, e nesse meio tempo tivemos ali todos os joguinhos da rodada 25, 27 e 31 que estavam atrasados, colocados em dia, né? Então tivemos o jogo no dia 12 do 10, né, tivemos 2 jogos. Na verdade, acho que o dia 12 do 10 teve praticamente quase todos os jogos, né? Tivemos Frontale e Kyoto Sanga, jogo válido pela rodada 25, né? Esse jogo a equipe do Frontale venceu por 3-1. E também tivemos FC Tokyo versus Cereço Osaka, né? O Cereço pensando claramente, né, na final do outro final de semana aqui da Luvan Cup, então um time muito, muito misto, tal, com algumas modificações, acabou sendo atropelado pelo FC Tokyo pelo placar de 4-0. No mesmo dia tivemos 3 jogos válidos pela rodada 27, né, Vissel Kobe versus Shonan Bellmare, o jogo acabou em 1-0 para a equipe do Vissel Kobe, bom resultado para o Vissel Kobe, péssimo para o Shonan Bellmare, que está ali na parte de baixo da tabela. Também tivemos Yokohama Marinos versus Júbilo Iwata, um jogo inacreditável, onde o Júbilo venceu pelo placar de 1-0, gol ali do Furukawa aos 84 minutos no jogo, onde o Júbilo se defendeu como ninguém e o Marinos perdeu chances inacreditáveis, e no final do jogo a equipe do Júbilo conseguiu fazer o gol, e esse gol foi muito comemorado porque é o gol que mantém o Júbilo vivo na competição, né? E no mesmo dia também tivemos um empate entre o Royal Reds e com o Sauli Sapporo, o jogo acabou em 1-1. Uma coisa interessante que eu não lembro se a gente chegou a falar isso no último Hinomaru, mas já tinha acontecido do Marinos que estava com a faca e o queijo na mão, né, como diz os antigos, né, para conseguir vencer o campeonato com uma certa facilidade, perdeu 2 jogos seguidos e, né, a equipe do Frontale venceu, então diminuiu para 2 pontos agora a diferença, então a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão da matemática da liga. E no dia 22 do 10, né, tivemos um jogo que estava faltando ali na rodada número 31, jogo entre Shimizu S-Pulse e Júbilo Iwata, o Júbilo jogando fora de casa novamente, tentando uma segunda vitória, que seria incrível para o Júbilo Iwata, mas ela acabou não acontecendo. O jogo acabou ali pelo placar de 1-1. O Thiago Santana fez o gol da equipe do Shimizu aos 34 minutos, e o Ryoji Herman salvou o Júbilo Iwata dessa derrota, e isso já era 92, 93 minutos do finalzinho do jogo, e esse pontinho mantém o Júbilo vivo, né, na competição, mas é claro, né, que não tira, né, o Júbilo dessa situação que é a zona de rebaixamento. Então a equipe do Júbilo Iwata ainda se flerta com o rebaixamento e vai ter que se virar de todas as formas, né? E antes de falar da classificação, vamos falar um pouquinho sobre essa zona de rebaixamento, né? Porque agora todo mundo já tem com 32 jogos, todo mundo tem 2 jogos para finalizar. Temos sim a luta pela parte de cima, mas essa parte de baixo também está muito disputada, porque do 13º até o 18º colocado, todos têm risco de rebaixamento, porque a gente tem Shonan Bellmare em 13º com 35 pontos, tem o Kyoto Sanga em 14º com 34 pontos, a Visa Fukuoka em 15º com também 34 pontos, e depois a gente tem a turma dos 33 pontos, né, que é o Shimizu,
né? E o Gamba Osaka. E por último, com 29 pontos, a gente tem ali o lanterna, que é o Jubiluata. E como é que funciona agora, né? Nessas últimas 2 rodadas? O Shinhan Bellmare vai enfrentar o Sagantosu e depois terminar o campeonato contra o Casper Reysol. Precisa vencer um desses jogos, né, para ficar um pouco mais tranquilo em questão de rebaixamento. Não quer dizer que fica 100%, mas já fica um pouco mais fácil. A mesma coisa com o Kyoto Sanga, né, vai enfrentar a equipe do Cereço, que acabou de perder o campeonato, praticamente acabou o ano para o Cereço Osaka, não tem muito, né, porque ainda lutar, parte de cima da tabela e tudo mais, mas ainda é um jogo difícil. E o último jogo da equipe do Kyoto é contra o Jubiluata. Então temos um jogo, uma batalha direta pela parte de baixo. O Avispinha Fukuoka vai enfrentar o Casper Reysol e por último o Urawa Reds, né? São 2 equipes que já estão praticamente de férias, então o Avispinha tem ali uma chance de conseguir algum resultado ou não, né? Depois as equipes da galera um pouco mais desesperada, que é o Shimizu, que vai enfrentar o Kashima, que está mordidaço essa temporada muito do avesso, e finaliza o campeonato contra o Sapporo, que esse sim está 100% de férias já. O Gamba Osaka enfrenta na próxima rodada o Jubiluata e depois finaliza o campeonato contra a equipe do Kashima. E o Jubiluata pega Gamba e depois Kyoto Sanga. Então, não vai ter vida fácil para ninguém. Para mim, talvez apenas o Shonan, que tem ali talvez uma chance de ficar um pouco mais tranquilo em toda essa situação, mas pode encrespar tudo se por acaso continuar a perder. Então assim, ninguém tem uma vida muito fácil, mas eu vejo que o Shonan tem talvez ali uma chance a mais de conseguir não ter esse sofrimento todo para a última rodada, né? Mas realmente vai ser jogos bem interessantes, lembrando que agora, né, nessas últimas rodadas todo mundo joga no mesmo horário, então vai ter esse fator emocional a mais que vai ser bem interessante da gente estar acompanhando, né? Então tá na hora realmente de cada um de vocês fazerem as suas apostas, quem consegue escapar dessa batalha frenética, né, que tentar escapar ali do rebaixamento, né? E como é que tá a parte de cima da tabela, né? Agora a equipe do Marinos tem 62 pontos, seguida, né, da equipe do Frontale, que tem 60 pontos, e em terceiro, bem abaixo, né, tá a equipe do Sanfrecce Hiroshima com 34 pontos, né, com 54 pontos, perdão. Depois disso, a equipe do Cereço, que tem ali ainda assim, digamos que tem ainda pelo que lutar, né, que é essa terceira vaga direto, que, né, na verdade essa terceira vaga vai para os playoffs, né, dentro da série 2023, e depois tem a equipe do UFC Tóquio, que, né, basicamente tem ainda matematicamente alguma chance, mas é muito remoto. Depois o Kashima, que é o sexto para baixo com 48, aí as chances são muito menores, e a partir do sétimo colocado a chance é praticamente zero, e atualmente essa vaga, essa sétima colocação é do Casper Reysol. Em oitavo está a equipe do Urawa Reds, em nono Sagantosu, em décimo o Vissel Kobe, que está já completamente safe, igualmente em 11º está o Nagoya Grampus, depois consolidou o Sapporo, e depois em 13º já é o Shonan, que a gente já conversou sobre a situação dessas equipes, né? E como é que está a questão do campeonato, né? Ainda, né, apesar dos vacilos, né, que deu essa emoção para o final do campeonato, ainda a equipe de Yokohama F Marinos tem todas as chances do mundo de ser campeão. Depende ainda apenas de si. É claro que a equipe do Frontale vai dar uma pressionada, né? Faz a sua parte de pressionar o jogo, mas tem que fazer uma campanha meio que perfeita a partir de agora, né? Tem 2 vitórias seguidas e tem que vencer as próximas 2, né, para continuar pressionando a equipe do Marinos e pelo menos deixar essa emoção do título para a última rodada. Só para vocês terem uma noção, a equipe do Frontale vai enfrentar o Vissel Kobe, né, vai jogar em casa contra o Vissel Kobe nesse final de semana, e finaliza a J-League contra a equipe do UFC Tóquio, né, no dia 5/11. Enquanto isso, a equipe do Marinos, né, o líder do campeonato, tem os seguintes jogos, né, vai enfrentar a equipe do Urawa Reds, né, vai jogar em casa contra a equipe do Urawa Reds, e depois vai visitar na última rodada a equipe do Vissel Kobe. Já tem um jogo, já é época de Copa do Mundo, né? Vai ter uma Roma versus Yokohama F Marinos, né? Numa mistura internacional. Então, qual que é a matemática, né? A matemática é que o Marinos vença, né, a equipe do Urawa nesse final de semana e pelo menos consiga um empate, né, contra a equipe do Kobe na próxima rodada. É claro que se acontecer das 2 equipes empatar por pontos, tem os critérios dos empates, né? Vitórias basicamente elas vão ter
se as duas vencerem, né, nessa rodada e jogar tudo para a última rodada, vai ter o mesmo número de vitórias, tem uma diferençazinha ali de empate e derrotas, e no saldo de gols a equipe do Marinos está um pouco mais tranquila, a não ser que perca por alva, por um placar aí acachapante e faça com que esse campeonato tenha ali uma sobrevida muito maior do que a gente imaginava. Mas na minha opinião, sinceramente, eu ainda acho que o Marinos tem tudo para conseguir esse campeonato. Poderia vir de mais fácil? Poderia vir de uma forma muito mais fácil, mas a J-League tem dessas, então aproveitem e assistam, né, a J-League nesse final de semana. Todos os jogos acontecem no horário das 3 horas da manhã, não é um horário tão de boa, mas ainda dá para vocês fazerem um esforcinho neste sabadão e depois acordar no domingo aí para vocês fazerem o nosso dever cívico, né, de votar, né? Apesar que o jogo é de sexta para sábado, né? Então dá para descansar ainda no sabadão e ainda poder curtir aí o nosso final de semana. Então é muito interessante que vocês fiquem de olho nessa penúltima rodada da J-League 2022. Agora, um campeonato que teve seu fim 100% declarado foi a J2 com o Albirex Niigata vencendo pela segunda vez na sua história a J2. Essa última rodada, né, da segunda divisão, ela teve ali vários pormenores, né, porque tinha uma possível briga pelo título, né, tudo bem que a equipe do Albirex Niigata já tinha toda a vantagem, tinha todas as condições de conseguir até com um empate ou não, dependendo apenas de uma vitória, mas basicamente a gente tinha aquela emoção de opa, será que o Yokohama poderia tirar aí essa diferença de 4 pontos? Não aconteceu na última rodada, né? A equipe do Yokohama veio perdendo, né, 2 rodadas seguidas, acabou ficando uma diferença um pouco difícil para tirar na última rodada, né? Então o Albirex tinha apenas que fazer a sua parte, não teria nenhum tipo de problema, né? Só que, né, nesta última rodada, apesar dessa final ter sido meio que estragada, já que a equipe do Marinos perdeu 2 rodadas seguidas e deixou com que a vantagem do Albirex ficasse um pouco mais tranquila, tinha um fator que este seria o último jogo, né, do Shunsuke Nakamura, que se aposentou, né, dos gramados japoneses. Esse jogo seria contra o quarto colocado, né, que é o Ross Kumamoto, e foi um jogo que a gente conseguiu ver o Shunsuke jogando como titular, ele jogou praticamente todo o primeiro tempo, e mais ou menos ali mais 15, 20 minutinhos no máximo da segunda etapa. E o grande problema foi que, apesar, né, dessa vitória que aconteceu aí no final, né, do jogo por 4-3, um jogo de vários gols, foi um pouco melancólico, admito para você. No primeiro tempo, o jogo estava em 1-1, né, gol do Sugiyama para a equipe do Kumamoto logo aos 5 minutos, várias falhas da zaga do Yokohama F. Marinos, e o Ogawa conseguiu fazer ali o empate aos 20 minutos. E no segundo tempo, né, ainda com o Shunsuke em campo, eu não sei o que aconteceu com a zaga do Yokohama FC, que eles dormiram, vacilaram e tomaram 2 gols em menos de 3 minutos. Então aos 46 o Sugiwara fez o segundo gol e o Takahashi fez aos 48, todos assim, pegando a bola da defesa, sem dificuldade nenhuma, chegando no gol, finalizando, gol, muito fácil. Então, aos 49 minutos do segundo tempo já estava 3-1, né, para a equipe do Ross Kumamoto. O Ogawa conseguiu fazer, ainda diminuir para 3-2 aos 54 minutos. Logo depois o Shunsuke foi substituído, muito aplaudido, todo mundo, as câmeras muito focadas nele, né, ele relativamente muito emocionado ali com a sua última partida, mas foi um jogo realmente muito apagado, não teve muita chance, até conseguiu bater uma faltinha ali no primeiro tempo, mas basicamente foi só o que o Shunsuke Nakamura conseguiu fazer nessa última partida como profissional. Claro que esse jogo não apaga em nada a carreira incrível, o jogador incrível, né, a lenda toda que envolve, né, o Shunsuke Nakamura, mas realmente esse último jogo dele não foi bem, ele também que acabou jogando muito pouco, né, durante esses últimos 2 anos, a idade já vai batendo, é um cara de 44 anos, né, então tudo isso a gente acaba levando em consideração. Mas do banco, né, o Nakamura ainda viu uma virada que, na minha opinião, era quase impossível, né, já que o começo do segundo tempo já mostrava que a defesa do Yokohama FC, né, não é uma das melhores. Mas Gabriel empatou o jogo aos 82 minutos ali com o toque do Rainer, e aos 88 minutos o Marcelo, né, conseguiu ali fazer a virada para a equipe visitante, né, recebendo ali o toque do Yamane e o gol, virando o jogo para 4-3 para os visitantes.
Jogo que basicamente não influenciaria muito ali, nem muito pro Kumamoto, nem muito pro Yokohama FC, mas ali pelo menos foi um jogo que a gente conseguiu ver, poxa, pelo menos o Nakamura venceu, né, na sua última partida como profissional, né? E no final das contas, como é que ficou a tabela, né? O Marinos, o Abriax Niigata ficou em primeiro colocado e campeão da J-League com 84 pontos, né? Em segundo, o Yokohama FC, promovido para a primeira divisão novamente, com 80 pontos. E aí, as 4 equipes definidas para enfrentar o playoff, né? O Fageno Kayama, em terceiro com 72 pontos, seguido do Ross Kumamoto, né? Que ficou com 67 pontos em quarto colocado. Em quinto, o Oitatrina com 66. E em sexto colocado, o Montedio Yamagata com 64 pontos. Depois ficou ali no montante, né, no meio campo ali, o Velkota Sendai, que acabou sendo uma decepção, ficando ali fora do playoff com 103 pontos. Tokushima Vortex também fora do playoff, com 62 pontos. O Verde, mais uma vez, fora do playoff de novo, apesar que o Verde veio de uma sequência de 6 vitórias seguidas na competição, um pouco tardia, mas aí ficou com essa menção honrosa de ser a melhor sequência de vitórias do Verde dos últimos tempos. 6 vitórias seguidas, acabou em nono colocado com 61 pontos, seguido do Jeff, que ficou em décimo colocado, também com 61 pontos. Em 11º, Vivari Nagasaki, com 56 pontos, mesma numeração do Blobet Zakita, que foi o 12º. Em 13º, o Mito Holy Ho, que ficou com 54 pontos. O Kanazawa aparece em 14º com 52. O Matida Zelvia acabou a temporada muito ruim, perdendo várias, em 5, 6 rodadas seguidas, mas acabou ali em 15º com 51 pontos. Renouf Yamaguchi meio que espantou ali o fantasma do rebaixamento no final do campeonato, acabou em 16º com 50 pontos. Depois Totig em 17º com 49. Kofu, vencedor da Copa do Imperador, em 18º com 48 pontos. Omiya Ardija, né, também conseguiu aí se safar do rebaixamento, em 19º com 43 pontos. E o Kusatsu Guma, com 42 pontos, também se escapou do rebaixamento. Aí o Ryukyu, né, e o Grula Morioka, ou Iwaki Grula Morioka, acabaram sendo as equipes rebaixadas. Por que acabaram sendo as equipes rebaixadas? Porque tinha ainda uma conversa, porque ninguém sabia quais eram as equipes muito bem, não estava uma coisa muito bem dita, sabe? Quem eram as equipes da terceira divisão que tinham as condições de poder ganhar ali a licença, né, para poder jogar a segunda divisão, e ficou toda essa conversa, né? Pô, e aí? O Google vai cair, não vai, eles vão esperar ali ver qualquer edição da Federação Japonesa de Futebol, então ficou realmente esse burburinho, que na minha opinião é o tipo de coisa que já deveria ter sido resolvida desde o começo do campeonato, então sinceramente eu não consegui ainda achar a explicação pela qual só agora, né, no último mês das competições, saíram esses papéis, né, que dão ali as autorizações para as equipes conseguirem ou não, né, o acesso para a primeira divisão. Mas, no entanto, aconteceu que saiu, então já temos confirmados que o Gula Morioka e o Ryukyu estão rebaixados para J3 de 2022. E como que tá a J3 2022, né, que é muito importante a gente tá conversando, né? J3 que ainda tem 4 rodadas para acontecer, né? Rodada 31, 32, 33, 34, mas nessa próxima rodada, que vai acontecer no dia 29, já tem a possibilidade de a gente saber quem que vai ser a primeira equipe que vai conseguir o acesso, que aí é o Iwaki FC, né? A equipe recente, né, promovida aí da JFL para a terceira divisão, está em primeiro com 69 pontos, né, ganhou a última rodada contra a equipe do Ehime, né, o jogo aconteceu no dia 22/10, ou melhor, né, vamos aproveitar e já falar todos os jogos que aconteceu aí no dia 22, porque a gente tem um prognóstico um pouquinho melhor sobre tudo que também está acontecendo dentro da J3, né. Na última rodada, deixa eu ver aqui, rodada 29, a rodada 30 no caso, né, a equipe do Gifu venceu a equipe do Azul Claro, né, pelo placar 2-1. O Kamata Merasanuki empatou em 2-2, um bom jogo ali com o Sagamihara. O Kitakyushu perdeu para a equipe do Ganai Tottori por 3-2. O Nagano Parceiro venceu a equipe do Yokohama Soccer e Culture Club. O Fukushima United ficou no empate com o Kagoshima United pelo placar de 1-1. E o Imabari perdeu para o Matsumoto Yamaga pelo placar de 2-1. O Iwaki venceu o Ehime por 2-1. O Van Haren Hachinori venceu a equipe do Toyama pelo placar 2-1 e o Fujieda ficou no empate com o Takevaru Miyazaki. Esses resultados fazem com que faltam 4 rodadas e o Iwaki já deu uma certa despontadinha ali na ponta da tabela.
Isso faz com que o Iwaki FC, se vencer a próxima rodada, tá, e tiver ali um pequeno deslize da equipe do Fujieda, ele já pode estar 100%, pode estar 100% carimbada a sua vaga para a J2 de 2023. Então, com o empate com o Kagoshima, né, o Matsumoto também perdendo um pouco de chance, tem algumas leves modificações, resultados que podem acontecer na próxima rodada. E o Iwaki, se vencer, né, o seu jogo principalmente, que vai jogar contra a equipe do Takewaru Miyazaki, já consegue estar 100% classificado para o acesso para a segunda divisão. E aí, claro, vai faltar mais algumas rodadas para a gente saber realmente quem que é o verdadeiro campeão da J3 2022. O Fujieda, apesar do empate da última rodada, vem tendo ali uma competição muito boa, se não me engano, é o segundo melhor ataque da competição, é a segunda melhor defesa, né, só perde esses dados para a equipe do Iwaki, que é o melhor ataque da competição, é a melhor defesa. Então o Fujieda tem sim todas as chances de conseguir nessas próximas rodadas também carimbar a sua passagem para J2 da próxima temporada, mas aí tem que continuar lutando, até porque o Kagoshima e o Matsumotinho também ainda estão sim na luta, pelo menos pela essa segunda vaga. Então, na minha opinião, se não acontecer no próximo semana a classificação do Iwaki para a J2, mais provável que na rodada 32 não deva passar disso, até porque essas equipes que estão em segundo, terceiro e quarto lugar vão ainda acabar tendo alguns jogos complicados no meio dessa tabela final, e aí pode ser que aconteça algum tropeço, e aí o Iwaki, que está fazendo uma campanha incrível com apenas 3 derrotas, 21 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas, 66 gols feitos e apenas 20 tomados, vem fazendo ali um campeonato praticamente perfeito para conseguir esse acesso o quanto antes. E como que está a tabela, né, da J3? Já falei, Iwaki em primeiro com 109 pontos, pode confirmar a classificação para J2 já nessa próxima rodada. O Fujieda aparece em segundo com 102 pontos, em terceiro Kagoshima e o Narter com 60, a mesma numeração do Matsumoto Yamaga que está em quarto também com 60. Em quinto aparece ali o Cutler Toyama com 54 pontos, em sexto o Imabari. Essas equipes, na minha opinião, já não tem prática, tem chance de matemática, mas na moral, para mim, acho muito difícil conseguirem fazer pontuações perfeitas, fazer 12 pontos e conseguir colocar um pouco de problema na parte de cima da tabela, né, mas vale a menção. Nagano Parceiro é o sétimo com 50 pontos, Ehime é o oitavo com 44 pontos, depois a diferença começa a cair cada vez mais, né, o Fukushima United, que chegou, está na parte de cima da tabela, agora é o nono com 39, o Gifu é o décimo com 36 pontos, o Takewaru Miyazaki é o 11º com 34 pontos, depois o Vanhari Hachinori é o 12º com 34, Kitakyushu 13º com 33, Gainari Totori 14º com 31, Azul Claro aparece em 15º com 30 pontos, Kamatamare Sanuki em 16º com 25 pontos, depois Segamihara penúltimo colocado, 17º com 24 pontos, e o Yokohama 18º com apenas 21 pontos. Então a J3 tem ainda sim algumas coisas para acontecer, então o campeonato ainda está, não vou dizer que está 100% em aberto, mas ainda assim tem bastante coisa para acontecer. Uma coisa que eu vi que é bem interessante para a gente estar fechando esse podcast com duas notícias, uma não tão boa, obviamente uma obviamente não boa e uma no mínimo curiosa, é que o Yutaka Akita, né, ex-seleção japonesa, foi para a Copa 98 e também para a Copa 2022, ele era o treinador da equipe do Gula Morioka, e a equipe foi rebaixada, né, como eu falei agora de pouco, e olha que engraçado, né, ele que era atualmente o técnico, ele deixou, né, após a última rodada de ser o técnico da equipe, para se tornar o presidente do clube. É um negócio muito maluco, e acho que você deve estar pensando assim, poxa, eu acho que eu estou entendendo alguma coisa errada, ou o Thiago está falando besteira, mas não. O treinador da equipe, né, Yutaka Akita, depois de ser rebaixado para a terceira divisão com a equipe, conseguiu ainda votos e aval de diretoria
para ser o novo presidente da equipe do Grilo Morioka, que vai disputar a J3 em 2023. Assim, é um negócio de louco, é o tipo de coisa que a gente fala assim, poxa, só acontece na J-League, e realmente só acontece na J-League. Espero, né, que o Grilo Morioka agora com o novo presidente, vai buscar um novo treinador, que consiga trabalhar melhor aí no próximo ano para voltar para a segunda divisão, mas realmente aí o Acta vai ser agora o novo presidente, ele que também fez carreira muito legal também, um dos ídolos do final dos anos 90, começo dos anos 2000, pela equipe do Kashima Antlers. E para finalizar o Hinomaru desta semana, com uma notícia muito triste, né? Nesses últimos dias, né, final de semana, perto do finalzinho de semana, foi confirmado que o Masato Kudo, né, que estava jogando atualmente pelo Tekkavaru Miyazaki, ele acabou falecendo, ele que sofria de hidrocefalia, né, acabou tendo complicações e acabou falecendo nesses últimos dias. Então é uma perca, né, pro futebol japonês. Masato Kudo que é um cara que eu lembro muito dos tempos ali, obviamente, né, como muita gente também lembra dele, das épocas gloriosas dele jogando pelo Kashiwa Reysol. Lá ele conseguiu 6 títulos na sua carreira, e o Kudo foi um jogador ainda que teve uma passagem rápida, né, pelo futebol da MLS, voltou, jogou pelo Sanfrecce Hiroshima, jogou pelo Renault Yamaguchi, chegou a ficar um tempo sem clube ali, foi jogar no Brisbane Royal, né, da Austrália, voltou para o Japão, ficou sem clube e depois tinha assinado no comecinho de 2022 com a equipe aí da terceira divisão, e infelizmente Masato Kudo nos deixou, né, aos 32 anos de idade. Então é uma grande perca aí para todos os fãs de futebol japonês. E galera, é isso. Este foi o grande resumo de tudo que aconteceu dentro do futebol japonês nas últimas 2 semanas. E até eu estava aqui pensando com meus botões, eu acho que eu acabei deixando de falar sobre o playoff, né, da J2, os jogos dos playoffs. Depois eu vou ter que dar uma olhadinha na edição, senão eu vou deixar aqui nessa parte final essa errata para mim mesmo. No final de semana também, igual temos os jogos da primeira divisão no sábado, né, temos no domingo os jogos dos playoffs da J2. Os jogos acontecem no dia 30 do 10. O Ross Komoto enfrenta o 8-30 a 1h da manhã. E às 2h da manhã temos Fagiano Okayama versus Montedio Yamagata. O resultado desse jogo único, né? Eles se enfrentam, né, depois uma grande final. E aí a equipe vencedora do playoff enfrentará o 16º colocado da primeira divisão, nessa possibilidade de conseguir essa vaga, rebaixando uma terceira equipe da J1 e também fazendo o acesso para a primeira divisão. Lembrando que a equipe da J1 tem ainda uma grande vantagem, que é jogar em casa e ainda poder jogar pelo empate, mas mesmo assim, ainda assim, vai ser alguma coisa que a gente está sempre discutindo, né, sobre até quando vale, né, essa vantagem toda que é dada para a equipe da Elite. Mas com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso na próxima semana. Certo, galera? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ouvir mais esse Hinomaru Podcast. Tamo juntos e voltamos na semana que vem. Forte abraço, tchau, tchau.